Doutor Estranho e Multiverso da Loucura é com toda certeza o melhor filme da Marvel desta leva após Ultimato. Esses dias eu assisti o segundo filme do Estranho Doutor, quer dizer, Doutor Estranho. Filme esse que tentei fugir de todos os spoilers e a maioria dos rumores possíveis pra não acabar acontecendo o que eu vi acontecendo por aí, a sua expectativa sendo sua própria ilusão, mas isso é assunto pra depois. Antes de prosseguirmos com o vídeo, um pequeno aviso. Nesse vídeo terá spoilers, pois não tenho muito interesse em trazer um vídeo onde não posso comentar o que realmente quero destrinchar, que no caso é o filme. Mas se você tem interesse em saber o que eu achei sem nenhum pingo de informação / spoiler, aqui está. Sem spoilers, Multiverso da Loucura. Bom, o filme é uma grande mistura. Conseguimos ver com clareza os dois lados do Sam Raimi, já demonstrado em outras de suas produções. O lado super-heróico já visto na trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire, mesclado com o lado puxado mais pro terror trash, como em Evil Dead. Outra produção incrível do diretor. Multiverso da Loucura é um dos filmes mais corajosos dessa nova fase da Marvel, pois mesmo tendo suas limitações por ser forçado a conviver em uma cronologia que necessita de correlações e elementos que tragam essa linha narrativa de um filme para outro, mas a famosa fórmula Marvel consegue não só inovar na fórmula, mas também no gênero, como trazer algo único que aposto que dificilmente veremos de novo em um filme da editora / estúdio. Se você se prendeu demais a rumores ou teorias malucas de canais que só querem farmar em cima de um hype momentâneo, muito provavelmente sua expectativa irá te frustrar. Pois mesmo que esse filme, sim, explore o multiverso de vez, trazendo consigo novos conceitos e uma personagem nova, é um filme do Strange, ou seja, o foco de desenvolvimento é o personagem. Algo que tava com clareza, né, levando em conta o nome do filme. Mas não se prende a desenvolver só o personagem principal não. Desenvolve com grande competência a contraparte, a Wanda, que tem um foco grande como uma continuação direta de WandaVision. Como dito no título, o filme traz grandes elementos do gênero do horror, até levando para o lado mais cósmico e psicodélico, trazendo grandes sacadas na direção, com cenas em planos grandes, mostrando a cidade com clareza, ao mesmo tempo que mostra a obscuridade de lugares menores e sombrios, cenas de primeira pessoa, jogadas de câmera ou agitações, trazendo imersão à continuidade da história, efeitos em cenas e grandes detalhes na construção do filme, bem no estilo do Sam Raimi, além de atuações brilhantes, mas claro, como dito antes, esse filme não contém só coisas boas, assim o que se ponderar. As reclamações que eu tenho a fazer sobre o longa são as incoerências que o mesmo detém, como saídas muito rápidas ou mudanças de opiniões totalmente do nada. Um outro problema que ao mesmo tempo não é um problema é o ritmo. O filme é totalmente acelerado, uma piscada e você perde diversos conceitos. Não me incomoda de fato, mas há uma dúvida. O ritmo é frenético por ser um filme grande em proporção ou serve de escape para esconder fragilidades em sua estrutura? No fim, tudo isso é anulado com a boa experiência e o que mais te afeta é a tal cronologia. Os filmes estão cada vez mais dependentes dos outros e muito provável que se você não viu WandaVision, vai acabar afetando seu entendimento. No fim, é um filme que realmente vale a pena se ver, mesmo que destoie um pouco do comum da Marvel ou que não faça muito seu tipo. Muito pela sua originalidade no meio de tantos filmes que não ousam tanto e muito de ser um grande fanservice para quem é fã do diretor. Spoilers. A partir de agora, eu entrarei em cenas e tópicos do filme que realmente quero comentar. Então, como dito no aviso, terá spoilers. Um dos grandes elementos, já dito por mim, é a mesclagem dos dois lados do Sam Raimi. No começo do filme fica bastante abrangente o lado que ele usa em Homem-Aranha. Logo de cara já pude fazer comparações com o segundo filme da trilogia, com o Doutor Estranho com seus problemas cotidianos e o lance do casamento da Christian, remetendo o próprio núcleo da MJ no segundo longa do Tobey. Mas logo isso é subvertido com a freneticidade e o psicodelismo louco de uma boa história do herói. A grande apresentação da América Chaves é algo bastante empolgante. Mesmo que o núcleo dela tenha algumas incongruências, é um desenvolvimento decente. Logo, a gente já percebe que a grande chave motora da história é o poder de viajar pelo multiverso da garota, e que tem alguém a perseguindo, mesmo já sendo óbvio que a vilã seria a Wanda. Pro fã mais leigo, ainda é uma surpresa, pois ela entra na trama como uma ajudante dos heróis, e logo de cara já revela seu outro lado, algo que realmente é surpreendente. Destaques ao conceito dos sonhos e a morte do
Doutor Espanhol Estranho, que no fim reverbera e já é mostrado de começo. Wanda está totalmente tomada pela angústia de suas perdas e foi dominada pelo Darkhold. Livro esse que é explorado bastante na história e tem uma grande importância, mesmo se você não sabe de onde ele veio porque você não assistiu WandaVision, que não foi o meu caso, no caso. O livro não sendo 100% explorado é um conceito bastante interessante. As participações dos personagens secundários nesse filme é bastante importante. E personagens esse como América, Wong e Christine têm papéis fundamentais na construção do protagonista, com diversos paralelos, desde ele não se curvando a citações de outras versões dele, não ligando para o sacrifício de vidas inocentes, como com América no começo do filme, até a relação dele com a doutora. Mesmo Wong ficando meio apagado em certos momentos, ele tem importância, principalmente como Mago Supremo. E é condizente toda a participação do mesmo. A cena da Wanda invadindo Karmatage é simplesmente épica. A gente podendo ter a oportunidade de vislumbrar todo o exército de magos e mais desse universo, principalmente mostrando que existem locais que abrigam magos além daquela região. Ver o Wong com a autoridade, mostrando realmente o peso de um mago supremo. Toda a demonstração de poderes da Wanda durante o filme é brilhante. Não entendo quem reclamou dizendo que não tinha elementos como vimos em Doutor Estranho vs Thanos, porque tinha sim. Ela persuadindo os magos e alterando a realidade, ou a própria viagem onírica, foram literalmente os poderes místicos sendo explorados. A atuação da Elizabeth Olsen é brilhante. Ela consegue carregar nuances e traumas em suas expressões, que realmente te passam toda a complexidade da personagem, que desde cara vemos que não é uma vilã de fato, dando palco à sua redenção futura. Claro, sem passar pano ao genocídio causado por ela, mas os paralelos entre ela e o Strange falam muito sobre o filme. Esse filme carrega consigo hipocrisias do personagem do Doutor Estranho, que só aumentam a riqueza da trama. Uma delas é no próprio fim, já que para derrotar ela, ele utiliza o mesmo artifício que ele condena. As cenas de viagem utilizando os poderes da América são bem interessantes. Tirando o fato dela abrir um portal com a estrela dos Estados Unidos, que achei bizarramente engraçado, patriotismo americano ao extremo, só faltou cair numa realidade com o Tio Sam. E olha que a personagem é latina, deve ter doído o coração do Trump com ele vendo isso. Tá, voltando. Os poderes dela são bem interessantes e servem para movimentar a trama de uma forma orgânica, mesmo tendo algumas forçações. A primeira vez do Doutor Estranho viajando pelo multiverso e tendo todas as transições de cenas é algo brilhante. Mesmo tendo referência à cena da viagem astral do primeiro filme, ainda é muito original. Uma curiosidade interessante é que Michael Aldron é roteirista de Rick and Morty. Então, né, um dos roteiristas de Doutor Estranho é roteirista de Rick and Morty. Fala muito sobre esse filme e todo esse psicodelismo louco. Ele suas viagens dimensionais e etc. As cenas e tensões do filme que levam pro lado mais do horror são muito bem construídas e passam realmente a atenção dos personagens. A Wanda parece uma personagem de slasher mesmo. Ela presa na armadilha de cubo e pegando eles pelo reflexo e posteriormente se contorcendo que nem a Samara é algo realmente pesado. Toda a luta contra os magos, além dos jump scares e as cenas de terror, é brutal com diversas mortes e cenas explícitas, que para um filme da Disney é algo absurdo. Where did she go? Uma das grandes engrenagens do filme é a própria viagem multiversal. Eles usam isso para desenvolver mais os personagens, mostrando flashbacks, e ainda tem a grande participação do Stan Lee do Sanheim, o Bruce Campbell, só para ter o fanservice perfeito do diretor. As cenas dos flashbacks mostrando ele ganhando o relógio da Christine, algo que seria importante no futuro, e a América vendo e querendo usar o mesmo local, e assim assistindo a primeira vez que ela usou seus poderes e perdeu suas mães, foi de tocar meu coração. Ponto pra Disney de colocar as mães da América. Mesmo que seja algo simples, o corporativismo pode destruir isso. E quem esperava participações? Sim, tem participações. Tirando uns membros, a maioria dos Illuminates já tinham sido revelados em spots, um pouco antes do lançamento. Eles fazem esse papel de participação de outros mundos, além de outras versões dos principais. Da Wanda, que é controlada por ela, pela viagem onírica, e do Strange, que nessa realidade foi morto pelo Raio Negro, depois de se entregar e confessar ter sido dominado pelo Darkhold. Tudo isso é apresentado quando eles estão atrás do livro do Vigiante, contraparte do Darkhold, um livro de luz. Os Illuminati. Essa, sem dúvidas, é a parte mais controversa do filme e o que mais trouxe polêmica, que no caso foi a morte dos integrantes. Mas antes de comentar sobre isso, vamos falar dos próprios integrantes em si e de alguns tópicos sobre eles. Nesse mundo, os Illuminati não são que nem o grupo dos quadrinhos. Mesmo trazendo referências, eles fazem o papel dos Vingadores, em um mundo cinza que é muito preto no branco, com nuances de tecnologia
e vegetação. Eles são personagens que ao mesmo tempo são heróicos, eles carregam consigo esse ego, essa soberba, sendo muito explícito pelas expressões e trejeitos deles. Algo que remete muito a fases do grupo. O grupo é formado por Raio Negro, que foi uma grande surpresa ele aparecer, mesmo a Marvel parecendo querer descartar todos os inumanos. Capitã Carter, fazendo o papel de Capitã Britânia, que nem no Arif, mas sendo de outro universo. Capitã Marvel, da Maria Rambeau. Mordo, substituindo o próprio Doutor Estranho, que aqui no filme é uma grande surpresa, por não fazer o papel de vilão, como sua versão do universo principal, que é revelado sendo o universo 16, mesmo em outros lugares dizendo que não, colocando ele como a Terra 199999, parece que o CM realmente será denominado assim como nos quadrinhos. Além de Reed Richards sendo uma grande surpresa, porque pela primeira vez, depois da compra da Fox, o monopólio da Disney, eles estão podendo utilizar o personagem, e melhor ainda, sendo interpretado pelo John Krasinski, diretor de Um Lugar Silencioso. Ele realmente incorpora o personagem. Espero que ele volte e que a ideia de direção do filme do Quarteto Fantástico por ele se torne real. E por último, o nosso querido Professor X. Patrick Stewart, em seus poucos 81 anos, volta a interpretar o personagem de sua vida, Xavier. Foi louco a reação de todo o cinema ao vê-lo, mas como eu disse enquanto assistia, trouxeram o velho só pra morrer. Não que isso seja ruim. Sam Raimi sabe brincar muito com a nossa expectativa. Toda a cena do Doutor Estranho sendo taxado como uma ameaça e o corrompimento dele traz palco para muitas justificativas e comparações durante o filme, mas também traz certas incoerências, como a mudança de opinião do Xavier do nada, ou a pós-luta dele com o Morgo tem sua justificativa a querer ir contra, mas depois dessa cena o mesmo some pelo restante dos acontecimentos. As chaves e a apresentação da variante da Christine, desenvolvendo mais a relação deles, é muito legal. Continuando a dar os pitacos de drama que Sam Raimi adora usufruir nos seus filmes de heróis. Christine não serve só de par romântico, mesmo sendo engraçado ele ir em outro universo e ter quase um rolo com outra versão dela. Tipo, se não fiquei com a minha, vou em outro universo pra ficar. Você consegue enxergar ela como uma personagem individual, que carrega uma bagagem, que traz uma força motora pro filme inteiro. E o filme inteiro é sobre sacrifícios e atitudes do Doutor Estranho. Desde a cena do casamento, questões da Wanda, ao julgamento dos Illuminati. Toda a construção da possessão da Wanda e dos perigos da viagem onírica e das incursões é feito de uma forma condizente, já que temos representado isso visualmente no futuro. Muitos julgaram a cena do Senhor Fantástico, mas poucos não entenderam o quanto aquilo era viável. Primeiro, que não sabiam da dimensão que o poder dela mais o Darkhold estavam. E o que ele realmente queria era apelar ao seu emocional, fazer força à sua persuasão. Além da confiança dos personagens, ou do fatídico sorriso do Raio Negro, é só uma demonstração da confiança deles. Nenhum daqueles heróis eram 100% certinhos, e no fim, a Wanda só foi mais ligeira. A cena da morte do Raio Negro é brutal, talvez uma das mais brutais da Marvel, e uma grande quebra de expectativa. E a morte do Senhor Fantástico só demonstra a superioridade da Wanda, dito como a super-heroína mais poderosa do MCU. Claramente seria uma ameaça desse nível, ainda mais tomada pelos seus traumas e com vontade de assumir um lugar em um mundo pra ficar com seus filhos e cuidar dos mesmos. Toda a luta é realmente surpreendente. Acho que peca por ser rápido demais, mas mesmo assim é bem decente. E a morte da Capitã Carter foi até censurada via sua brutalidade. Depois teve a morte do Xavier e da Capitã Marvel. Xavier é um dos maiores telepatas e morre em uma batalha mental, provindo de uma cena belíssima no estilo de horror, no estilo da cena que ela sussurra pra um mago muito parecido comigo. Tinha que ser pra fazer merda. Eu não entendo quem não gostou da morte do Xavier. Não é como isso não tivesse já acontecido nos quadrinhos. O filme também responde a pergunta de quem venceria em uma luta, a Capitã Marvel ou a Feiticeira Escarlate. E mesmo com todo o trabalho, ela é levada ao máximo e sem energia como uma pessoa comum, Wanda a esmaga em uma pilastra. Vale-se dizer que mesmo depois disso tudo, eles eram apenas variantes e há filmes dos personagens vindo aí. Não é como se eles nunca mais fossem aparecer. A Christine escapando com a América e a mesma demonstrando lapsos de controle de seu poder e toda a perseguição da Wanda com eles, enquanto elas e o Strange vão atrás do livro do Vigiante, é digna de um filme de horror. Aqui é construído a importância do relógio em abrir a porta, algo muito pessoal para o Strange e Christine. E a grande cena das gotas é facilmente explicada com a estratégia de soterrar a Wanda. O único erro disso tudo é a destruição do livro,
que é muito rápido. Mesmo sendo um fator surpresa, é um pouco decepcionante. Wanda então manda Strange e Christine para outra dimensão, enquanto realmente consegue raptar a garota e levá-la ao seu santuário. Darkhold foi destruído por uma das magas, que parecia ter uma relação íntima com Wong. Após uma das cenas mais emocionantes do longa, da Wanda se esvaindo da viagem onírica com seus filhos, e a morte brutal dessa maga, Wanda com raiva usa os amigos do Wong, que entre eles tem um Minotauro, para que ele levasse ela até as ruínas. Após ela conseguir sequestrar a América e levar ela até o local, ela já começa a extração dos poderes da mesma. Há duas cenas que realmente achei que o Wong morreria. Na luta do começo do filme, que ele mete o pescoço no chão, numa quina, e na cena que ele é lançado da montanha. O filme brinca bastante com referências como as do Sentinela, que são os Ultrons do mundo dos Illuminati. Um deles falando anteriormente para ela parar, porque o Ultron estava ordenando e ela o destruindo, remetendo que ela não tinha mais amarras e nem ligava, já que a primeira aparição dela foi em Era de Ultron, onde Ultron meio que a usava, foi algo bastante notável. De restante, a gente tem mais demonstrações da ameaça que o Strange representa, com a versão maligna dele querendo tomar sua Christine, e mostrando que ele anda de universos pelo Darkhold, matando outros estranhos. E a grande luta, que por mim é a melhor luta de todo longa, foi com notas musicais e partituras entre os dois. E mesmo o terceiro olho sendo bem bizarrinho, eu gosto do realismo. No fim, o estranho fica com o livro, e da mesma forma que o Strange do mundo da Christine, ele decide usá-lo. Ela aceita. Toda a cena dele possuindo o seu eu cadáver e as almas condenadas é incrível. Aqui realmente o CGI tá impecável. A Christine tendo que o impedir, no fim acabando com ele, as controlando, fazendo meio que uma nova skill, é muito boa. Todo lado louco é muito bom. E com um morto-vivo, no fim faz uma grande referência, dessa vez total, a Evil Dead. Toda a luta final é bastante interessante, desde a luta com a Wanda, usando o manto das almas, a volta do Wong, mas o melhor lado é a grande carga emotiva quando o estranho motiva a América, que mesmo sendo forçado, foi algo até ok, com o lance de ela sempre levá-los ao lugar correto, e depois de um bom morro no pescoço e da Wanda quase ir pro inferno, a gente tem uma boa sequência de luta. Logo, a América percebe que não conseguiria derrotá-la, então decide apelar pro emocional. A Wanda se vendo junto dos seus filhos e atacando sua outra versão, e após vendo os mesmos taxando ela como uma bruxa, um perigo, é de cortar seu coração. Mesmo sendo óbvio, ela não conseguia enxergar que esse seria o resultado de suas ações. No fim, ela sendo reconfortada pela versão variante dela, que mesmo sabendo de todo o perigo dela e de tudo que ela fez, até com ela mesma, só apenas entende. Papel esse que eu achei que seria dado pro Visão. Toda a redenção dela, do seu auto-sacrifício após destruindo todos os Darkholds do multiverso e se matando, mesmo eu tendo certeza que ela não morreu, traz um grande sentimento de perda. Após vemos a finalização de arco de todos, com Strange se resolvendo com a variante da Christine e cada um seguindo para o seu universo, com um discurso de felicidade, algo que foi muito indagado no longa sobre se algum deles eram felizes, de Wong, Strange se curvando e consertando o relógio, e a América ficando no universo 616 para treinar em Kamar-Taj, mostrando que no fim ele aprendeu com tudo que passou nos outros filmes e em Homem-Aranha. A frase da variante dele que tentou pegar o poder da América era uma frase que ele diria, mas ele optou confiar nela. Isso demonstra mudança. No fim, o filme foi uma puta construção e desenvolvimento de personagem incrível. Um grande pastiche de Sanheim e interpretações impecáveis, tanto do Benedict Cumberbatch com suas variantes, trazendo coisas únicas para cada uma, mas principalmente a Elizabeth Olsen. Ela realmente brilhou. Teve boas participações de personagens secundários, e a maioria dos personagens adolescentes e filmes de heróis são um saco, mas a Chaves teve todo um comportamento real de alguém de sua idade, e mesmo com os problemas, trouxe algo novo e decente. Mesmo a Marvel tendo surfado no marketing de participações, muito foi só a expectativa dos fãs e a forçação de barra das teorias e notícias por aí que acabaram os frustrando. O filme prometeu horror e realmente cumpriu. Com toda certeza é o máximo que veremos no gênero em um filme da Disney. Sanheim, mesmo com as amarras, trouxe originalidade e brutalidade. Wanda se mostrou uma das melhores vilãs do MCU.
sustentando o filme em peso e mostrou o real nível de seus poderes. Um ótimo filme que traz grande bagagem. Dá pra ver que Sam Raimi realmente tinha interesse no personagem desde Homem-Aranha. As cenas pós-créditos mostram Clea, esposa do Strange nos quadrinhos, e sobrinha de Dormammu. Já demonstra que esse filme irá reverberar no futuro. O terceiro olho do Strange mostra que ele foi afetado, trazendo esse lado hipócrita do personagem. Mesmo o CGI na cena sendo bem merda. E a última cena sendo do Bruce Campbell acabando o feitiço e sendo só uma piadinha de acabou. Foi legal ver a cara de todo mundo da sessão. Deadpool. Acabou! Esperando horrores pra cena pós-crédito e no fim ser só uma piadinha. Em tudo que o filme se propôs, ele cumpriu. Explorou o multiverso, participações e trouxe um bom exploramento dos personagens. E no fim, acabou sendo